Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Janaína, da Igreja Cristã Moriá. Eu louvo ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com você um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom, eu vou falar sobre a história de Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis, que diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar. Abimeleque era o rei dos filisteus, onde o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Isaac estava numa terra onde havia uma crise, que era a fome. E essa crise já havia acontecido na época do seu pai, Abraão. Abraão, ele tinha também esse momento, teve também esse momento quando era vivo. E quando Abraão tomou essa decisão de sair de Canaã e descer ao Egito, Deus não havia determinado nada para ele. Então não foi uma ordem de Deus para que ele pudesse descer ao Egito. E sabendo que o povo, quando eles permaneciam, né, numa crise de fome, numa crise existencial ali, na onde eles estavam vivendo, eles desciam ao Egito para poder suprir com seus mantimentos, para suprir com as necessidades, né? E diante disso, Deus foi ao encontro de Isaac e disse: Não, você não vai, não desça ao Egito. E diante disso, Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu ao que o Senhor havia dito. E por conta da obediência, ao ouvir a voz de Deus, Deus determinou a bênção sobre a vida de Isaac. Há uma promessa: eu vou estar com você e vou te abençoar, aonde quer que você esteja. Então, diante disso, Deus abençoou de uma forma tremenda a vida de Isaac. Diante de uma crise, diante de uma situação difícil na qual eles estavam vivendo, Isaac confiou em Deus. E nós? Será que quando nós estamos vivendo em uma crise, será que quando nós estamos vivendo em uma situação difícil, nós estamos confiando em quem? Nós estamos confiando plenamente em Deus, a ponto de ouvirmos a voz dele e obedecermos ao que ele está nos determinando a fazer, e aí Deus vem e determina a bênção sobre nossas vidas. Quando Deus, ele fala: eu vou estar com você, eu vou te abençoar, é uma promessa, e Deus, ele cumpre com as suas promessas. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse isso na palavra dele. E não vai ser diferente, ele está com você. Ele está em todo tempo. Então ele não nos abandona, ele está conosco em todo momento. Seja lá com a crise que nós estejamos vivendo no momento, seja lá com qualquer outro tipo de situação que você esteja vivendo. Mas o que vai determinar a bênção sobre nossas vidas é a nossa escolha. O que você tem escolhido hoje diante de Deus? Quais as suas escolhas diante do Senhor? Isaac escolheu permanecer ali na terra de Gerar porque o Senhor estava com ele. Ele tinha certeza que Deus faria algo tremendo sobre a vida dele. E diante disso, Deus abençoou e prosperou tão grandemente a vida de Isaac, a ponto do rei Abimeleque dizer para ele: sai desse lugar, você já está rico, você já está próspero aqui. Você vai acampar em outro lugar, porque aqui você não vai mais ficar. De tão poderoso foi o milagre de Deus sobre a vida de Isaac. Deus quer fazer milagres nas nossas vidas, em todo tempo. Em todo tempo o Senhor quer estabelecer reinado sobre nossas vidas. Ele quer nos colocar como cabeça e não como cauda. Ele quer fazer com que nós venhamos ser pessoas de respeito, pessoas servas do Senhor. E quando Isaac viu que o rei já havia determinado para ele sair, ele saiu. E ele foi acampar no lugar onde tinha, onde o seu pai Abraão já tinha vivido. Né? E ali o seu pai, Abraão, já tinha cavado alguns poços.
e esses poços já tinham sido entulhados por conta de inveja dos filisteus. Abraão morreu, os poços foram todos entulhados, ninguém mais mexeu naqueles poços. E quando Isaac chega, né, que ele saiu dali onde estava próximo ao rei Abimeleque, ele saiu ainda em Gerar e foi acampar em outro lugar, e ali perto tinha aquele poço entulhado. E ele decidiu desentulhar os poços que tinha ali. E conforme ele foi desentulhando os poços, chegaram os pastores de Gerar, dizendo que aquele poço era deles. E diante de tanta contenda, de tanta briga e discussão que houve naquele momento, Isaac não entrou nessa discussão, ele simplesmente saiu. Lá no versículo 20 diz assim: os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, sabe o que aconteceu? Ele não entrou nessa contenda. Já que eles estão brigando, deixa eles ficarem com esse poço, porque se eu for beber dessa água, eu vou sempre lembrar que houve contenda, que eu não quero viver nesse momento aqui, nessa contenda. Ele saiu fora. E no segundo poço, ele viu, né, que tinha os servos cavando ali e começaram uma outra discussão. E deu uma inimizade tão forte que Isaac falou assim: não, Deus não está nesse negócio, então eu não vou ficar aqui. Eu vou acampar em outro lugar. Mas ele tinha certeza que ele encontraria o lugar certo, onde Deus estaria determinando a bênção sobre a vida dele. E ele chamou esse segundo poço de Sitna, que era inimizade. O povo arranjava confusão. Esse poço é meu, isso aqui é meu, pertence a mim, né? Então as pessoas começaram a ver que estava desentulhado, tinha água, e as pessoas começaram a querer, né, dominar ali. E o terceiro poço, na qual eles começaram a cavar, não houve briga, não houve discussão, não houve inimizade. E Isaac deu o nome de Reobote. E ele disse assim: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperemos nessa terra. E diante disso, Isaac, no versículo 23, diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isaac passou por 4 poços. Foi 4 momentos que ele teve ali. E diante disso, ele não se frustrou diante do primeiro poço. De que as pessoas começaram a dizer que era deles, que começaram a se frustrar falando que era dele. Ele não se frustrou, ele não se angustiou, ele simplesmente falou: bom, se aqui não tem espaço, eu vou para esse outro, eu vou investir nesse outro poço, eu vou investir no próximo que tiver. E quando foi no terceiro que ele colocou o nome de Reobote, ali Deus determinou a prosperidade sobre a vida de Isaac. Isaac não se importou com o problema que havia acontecido naquele momento. Ele poderia ter surtado, ele poderia ter entrado na mesma briga com os outros pastores que estavam brigando e tudo mais, não. Né? E muitas das vezes é o que acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós estamos sedentos de receber algo nova, de receber algo novo de Deus. E muitas das vezes nós estamos tão cheios de tantas situações que estamos com a nossa vida entulhada. Estamos com a nossa vida parada. E muitas das vezes é porque ouvimos palavras de peso, pessoas nos acusaram, nós não liberamos perdão por alguém, estamos angustiados, tristes por alguma situação. E diante dessas coisas nós começamos a entulhar nós mesmos. Quantos anos passou para que Isaac pudesse desentulhar esses poços? E quantos anos você está vivendo uma situação difícil que está entulhada dentro de você? É só lembrar de uma situação difícil que dá um nó na garganta e você não consegue. E você não consegue mais lidar com essa situação. Deus hoje quer fazer com a sua vida, sabe o que? Desentulhar aquilo que está dentro de você. E muitas das vezes a sua alma está entulhada de situações difíceis.
Ou nós estamos carregando um peso que não faz parte do fardo que o Senhor tem, que é leve e suave sobre nossas vidas. Nós estamos carregando o que dentro de nós? O que tem entulhado dentro das nossas almas? O que tem entulhado dentro do nosso coração? A ponto de nós nos perdermos. Deus não tem a perdição para as nossas vidas. Deus tem um tempo de recomeço sobre nós. Isaac recomeçou, não foi no primeiro que ele desentulhou o poço. Foi no terceiro. Na terceira vez ele falou, bom, aqui agora sim eu sinto a paz. Eu sinto que Deus está comigo. Eu sinto que Deus está prosperando o meu caminho aqui. Se ele permanecesse já no primeiro poço, que estava desentulhado, tinha água, mas estava com as águas amargas. Muitas das vezes você está assim, e Deus quer determinar algo novo sobre a sua vida. Deus quer fazer com que você venha desentulhar, muitas das vezes, a sua alma que está totalmente deslacerada, que está totalmente perdida, que está totalmente cheia de coisas. Às vezes, esse entulho que está dentro de você são seus sonhos que foram frustrados, foi a sua alegria que foi roubada, a sua paz que você se perdeu, a esperança que não se sente mais. Às vezes está tudo entulhado dentro de você e você procura se alegrar com alguma coisa e você não consegue. E quando nós estamos em Deus, nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Quando, no último poço que Isaac fez no Berseba, que ele construiu um altar para o Senhor, Deus fez algo extraordinário ali. Deus determinou uma bênção tremenda sobre a vida dele. E a vida de Isaac foi literalmente transformada. E Deus quer transformar a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que não vai fazer que a gente viva as coisas que estão entulhadas dentro de nós. Deus não tem essa tristeza, Deus não tem essa angústia, Deus não tem isso para você. Quando Deus fala assim, vem como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe o que o Senhor vai fazer? Como Isaac determinou, eu vou desentulhar esses poços. O Senhor vem e fala assim, eu vou desentulhar aquilo que está dentro de você. Eu quero romper com o que você tem vivido hoje. É desentulhar aquilo que está rompendo com você, que está acabando com a sua vida, que está tirando a sua paz, tirando a sua alegria. Que esse romper venha acontecer na sua vida hoje, que o Senhor venha desentulhar tudo aquilo que está entulhado, tudo aquilo que está engasgado, aquele nó na garganta de lembrar situações que você viveu. O Senhor quer romper hoje. Tome uma decisão de verdadeiramente buscar isso de Deus. Faça com que o seu coração seja o altar de Deus. Quando você determinar que o seu coração é o altar de Deus, você vai ver que o Senhor está fazendo grandes coisas sobre a sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O Senhor tem um novo tempo sobre a sua vida. Você pode até dizer, eu preciso viver algo novo, eu preciso recomeçar a minha vida. Recomece, comece do zero se for possível. Tira todo embaraço, tudo aquilo que tem feito você não conseguir prosperar o seu caminho, não conseguir caminhar em novidade de vida. Deus todos os dias vai ter uma palavra de vida ao seu coração, vai ter uma palavra de alegria ao seu coração. As pessoas vão olhar para você e vai ver a alegria de Deus transbordando dentro de você. O Senhor, Ele vai fazer isso. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame, que o seu coração seja esse altar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Eu posso orar por você nesse momento? Santo e querido Deus,
Oh Deus, que o Senhor venha agora, Senhor, desentulhar tudo aquilo que está acumulado dentro do coração dos teus servos. O Senhor é aquele que sonda e conhece os corações. O Senhor sabe exatamente o que os teus filhos necessitam. O Senhor sabe exatamente as frustrações, os sonhos que foram abortados, Senhor Deus, as dores, as lutas, Senhor Deus, e as provações que foram criadas, Senhor Deus, diante de tantas situações difíceis. Deus, esteja com os teus filhos, esteja abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus. E aqueles que precisam de transformação, mudança de vida, recomeço, Senhor. Tu és o Deus para transformar, Tu és o Deus para curar, assim como o Senhor deixou como promessa que estaria com Isaac e o abençoaria. Abençoa, Senhor Deus, esteja conosco, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, porque o Senhor determinou. E aonde o Senhor vem, aonde o Senhor faz, aonde o Senhor está, o Senhor determina a bênção sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, assim te agradecemos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.